Olha, daqui a pouco vem um ronco aí. Vamos lá. E começamos. Antes de começar sábado, olha que bacana, ó, começamos o segundo encontro da criptojornada de hoje, que é da criptotrilha 2C, né? A criptotrilha de exploração de criptomoedas para falar de proposta de valor, codesenho, regra de emissão. Bem, temos aí o Severino já no escurinho do cinema, né? Quase embarcando para dormir. Mas isso é bacana, isso é bacana. Faz parte dessas criptoexplorações madrugadeiras, né? Embora nós não entremos ainda na madrugada ainda, nós vamos entrar, né? Mas então, o papo no intervalo, vamos dizer assim, estava bem animado, estava ouvindo enquanto estava digerindo, né? Metabolizando os alimentos. Achei muito interessante porque isso é sinal de que o grau de interconectividade, interatividade entre a gente está alto, né? Vocês podem perceber que normalmente em encontros ou eventos conferentes, muito conferentes, dificilmente flui algum tipo de diálogo, de conversa entre as pessoas, porque elas ficam sempre no modo expectativa. Elas nunca estão no modo perspectiva, né? E uma dinâmica livre-aprendente, ela conversa com o modo perspectiva, né? Então, a perspectiva de todos nós aqui é sempre muito importante, né? Muito relevante em muitos sentidos, né? Porque é nessa perspectiva que vai se gerar atrito, né? Que vai se gerar ruídos, e com atrito e ruídos a gente consegue evoluir a conversa, né? E assim tem sido ao longo da criptojornada, né? Em especial nessa criptotrilha. Essa criptotrilha ela é muito interessante e relevante em vários aspectos. Por quê? Porque a gente toca num assunto que é o assunto quente quando se fala de blockchain, não se fala nem de blockchain, né, como vocês sabem, né? Fala de Bitcoin, né? Em segundo lugar, fala-se de criptos, né? De criptomoedas, né? E quando se fala de criptomoedas. Então, o grande barato aqui nessa criptotrilha é que a gente vem conversando, a gente para conversar de criptomoeda nessa criptotrilha, a gente tem que falar primeiro de blockchain, né? Então, a gente tem conversado muito sobre blockchain, mas principalmente sobre a mudança de mindset, a mudança de mentalidade, né? A forma como você entende blockchain e como é que você traz esse blockchain para a sua vida, né? A dinâmica do blockchain para a sua vida. Nesse sentido, quais contrariedades e controvérsias e paradoxos possam existir, por exemplo, na experiência muito fantástica que vem sendo a dinâmica da Prospera, principalmente, né, para quem acompanha ou vem interagindo, né, desde lá de trás, né, quando se formou o ambiente da Criptotransfer, depois da Criptotransfer nasceram as organizações prósperas, depois das organizações prósperas nasceu o ambiente da Prospera com a Prosper, em parceria com a Perestroika, depois saiu a Perestroika. Agora, entendeu? Assim, quem acompanha isso vê o volume de aprendizados que vem existindo de lá para cá. E eu posso dizer para vocês que boa parte dos aprendizados que a gente vem tendo nessa criptotrilha D2C, muito vem sendo em função das experiências que vem se tendo, que já se teve, né, com as criptomoedas das organizações prósperas, que deixaram de existir, correto? Como vocês sabem, né, a BlockPub tinha sua própria criptomoeda, a Just Virtual tinha sua própria criptomoeda, não é isso? O CryptoTransfer tinha sua própria criptomoeda, Pimpadas tinha, enfim, dava por diante. Então, a gente aqui, no caso, nós estamos fazendo uma criptotrilha para não só explorar, avaliar, entender, experimentar, entender, né, o que tem brotado, né, de criptomoedas com seus respectivos designs, seus desenhos, né, e suas propostas de valores, mas principalmente tentando enxergar se as iniciativas que têm brotado aí, as propostas, os projetos, as startups, enfim, né, os ICOs, e lá por diante, se tudo isso está conversando com essa mudança de mentalidade, né?
se de fato conversa com essa mudança de mentalidade. E qual é a mudança de mentalidade que a gente está falando? A gente está falando de deixar de pensar de forma industrial para pensar de forma exponencial. Que mudança de mentalidade que a gente está falando? Deixar de pensar num ecossistema para pensar num ecossistema. Qual é o tipo de mudança? A mudança onde a gente deixa de ter a mão pesada e onipresente, né, de grandes intermediadores, né, das nossas vidas, como Estado-nação, governos, como mercado de uma forma geral, né, como as próprias igrejas, né, porque a gente está pensando aí também de dinâmicas de pós-espiritualidade, coisa e tal, para começarmos a pensar o mundo sobre uma ótica mais humana e humanizante. O mundo sobre uma ótica não de mundos estatistas, e sim de mundos sociais. Né? Mundos sociais não baseados no paradigma do território, né? No paradigma da localidade, e sim mundos sociais baseados no paradigma dos fluxos, né, permanentes. Nesse sentido, uma das primeiras coisas que eu conversei aqui com todo mundo, quando a gente começou a falar de codesenho, de criptomoedas, foi sobre as diferenças entre uma moeda e uma criptomoeda. Quem aqui estava nesse encontro e pode, de repente, lembrar o que nós conversamos nesse encontro? Né? Eu acho que Maia, nesse dia, estava na praça com o Denis, se não me engano, e com a Carlinha, em São Paulo. O Diogo não estava aqui, o Hermeto não tinha chegado na área, nem a Samara, a Severina está dormindo, mas eu acho que a Lidiane também não. Eu acho que só a Araí mesmo, mas a Araí agora não vai poder falar, então deixa eu falar. Então existe uma diferença enorme entre moedas e criptomoedas. Eu só quero fazer um parênteses, resumir bem assim o que é mudança de paradigma, né, de mentalidade. A gente tem bebês que não aceitam fazer nas fraldas, né, nascendo, né? Aí, ó. Nico. Mano, com peniquinho. Muito show de bola, muito show de bola. Então acontece o seguinte. Isso já é uma mudança de paradigma, né? É o bebê já provocando uma mudança de paradigma. Mas qual o nome dele ou dela? Esse aqui é o meu terceiro varão, é o Davi. Davi! Eita! Seja bem-vindo, Davi. Mais que bem-vindo. Bem, então acontece, uma moeda, as moedas que nós entendemos, elas são moedas fiduciárias, ligadas à lógica do Estado-nação. A lógica do Estado-nação é macroeconômica. Então, existem políticas macroeconômicas para sustentar a moeda, que é emitida constantemente de uma forma descentralizada. Por quem? Pelos bancos. Correto? Na medida que emite crédito. E a dinâmica, o conceito de moeda para a gente, de fiduciária, real, dólar, euro, é o conceito de retenção. É o conceito de rentabilização dessa retenção. Correto? É o conceito de capitalização dessa retenção. Né? E quando a gente fala de criptomoeda, a gente está falando que não tem nada a ver com isso. A gente está falando justamente de distribuição, de fluxo. Correto? E nós estamos falando que em criptomoeda você pode dar para a criptomoeda, gerar com a criptomoeda todo e qualquer tipo de proposta de valor, que não precisa ser só um valor monetizante ou monetizado. Uma outra coisa que uma criptomoeda tem de dinâmica que é interessante é que a criptomoeda ela pode trabalhar com a dinâmica de valoração e não de valorização. Ou seja, sempre quando a gente pensa em moedas, a gente está pensando em valorização constante. Né? A valorização de uma moeda, né? A cotação da bolsa de moedas. Quando a gente fala de criptomoeda, a gente pode trabalhar com a dinâmica da valoração. Por exemplo, o Prosper não estaria sendo o que está sendo se não houvesse, por parte dos objetos, a dinâmica de valoração que eles geram na medida que eles geram receita em Ether, depois em Prosper. Então, a dinâmica de valoração em criptomoeda é muito importante. E como é que a gente entende valoração? Entendendo a proposta de valor dela. Então, por exemplo, Hermeto, a gente aqui, nessa criptotrilha da 2C, que não vem ser feito só por essas pessoas que vocês estão vendo aqui, hoje já existem 30 e poucas pessoas, de fato, fazendo essa criptoexploração, né? Que não estão aqui todas presentes, obviamente. Né? A gente falou muito sobre a proposta de valores de várias criptomoedas. Justamente para ter criticidade, para falar da proposta de valor
da E2C, da E2 Glatcoin, que é a criptomoeda da estação experimental. Nós fizemos vários exercícios nesse sentido, né? E por quê? Justamente para perceber que, por exemplo, boa parte dos ICOs, boa parte das criptomoedas que estão aí, elas já tiveram um nascedouro corporativo, né? Ou seja, teve capital grande, né, investido por trás, e elas trabalham dentro do paradigma organizacional e não orgânico, né? Ou são são soluções de serviços para empresas ou para mercados diferentes, indústria de entretenimento, indústria bancária, todas as indústrias convencionais que nós conhecemos, correto? Agora, aonde estão as pessoas aí? As pessoas continuam, nesse caso, como consumidores. Correto? Então, assim, se nós estamos falando de mudança de paradigma, nós estamos falando de mudança de paradigma, cacete. E para falar de mudança de paradigma, a gente tem que falar de alguma coisa que está ligada, por exemplo, à cultura maker. Né? A gente tem que estar falando de alguma coisa que está ligada ao prosumismo, a produzir para consumir com o outro. A gente tem que falar alguma coisa que é uma dinâmica microeconômica e não macroeconômica. A gente tem que falar de alguma coisa que é interativista e não participacionista. Correto? Boa parte das criptomoedas que nós exploramos, sabe, Hermeto, elas têm votos, fazem votações de forma participativa, de acordo com a sua capacidade de mineração, usando a mineração do Proof of Stake, que é a prova de trabalho, a prova de participação ou de posse, né? Ou Proof of Work, né? A prova de trabalho convencional. Então, o que acontece? Tudo isso para a gente ter criticidade, para chegar nesse momento que a gente chegou aqui agora, a gente poder realmente começar a falar de codesenho da E2C. Correto? Mas antes de eu começar a falar do codesenho da E2C, a gente vai fazer umas explorações hoje aqui. Tem algumas coisas para compartilhar com vocês, que é fruto das minhas explorações. Mas é muito importante falar da proposta de valor da E2C para quem não conhece, como, por exemplo, o Hermeto. Né? Todos os demais aqui, eu acho até o Diogo, vamos botar o Hermeto e o Diogo, tá? De repente não conhece. Qual é a proposta de valor da E2C? Aí eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá? Porque nós já batemos nisso várias vezes. Então vamos lá, gente. Quem consegue conversar, falar sobre a proposta de valor da E2C? Bom, falar um pouquinho, né? Eu não me apresentei para o Hermeto e para o Diogo. Eu também sou animadora na E2Glatz, ou Y2Glatz, como preferirem, em português e inglês. E estão me ouvindo bem? Que eu falo mais baixo que o Vinícius? E assim, a gente tem falado bastante, né? A Vinícius gosta que eu fique muito próximo à câmera, nem gosto tanto, mas ok, né? A gente tem falado um aspecto que a gente acabou de conversar aqui, foi sobre a valoração. Isso, acho que no nosso último encontro, né? Eu mesma não estava... Quer dizer, a gente já estava conversando sobre isso de outras formas, mas no último encontro ficou bem assim, essa diferença, a gente conversou bastante sobre isso, entre valorização e valoração. Para nós, essa moeda, a E2C, ela serve tanto para a questão das infraestruturas quanto das superestruturas sociais. E quando a gente fala de superestruturas sociais, a gente está se referindo a coisas ligadas à cultura do comum e como livre aprendizagem, que é uma coisa que a gente está fazendo sempre, tem sido assim uma experiência assim maravilhosa que a gente tem vivido aqui. Essa coisa, a gente ouvia falar se jogar no rio, né? Mas se jogar no rio, quando você lê num texto, é uma coisa. Quando você vive isso que a gente está vivendo aqui, eu acho assim que é uma das melhores coisas, né? Essa própria experiência que a gente está vivendo aqui, só a livre aprendizagem em si, ela já assim, dá para a gente conversar bastante. Antes eu não entendia tanto, né? Quando a gente falava sobre livre aprendizagem, sobre o fato de você não precisar de conteúdo. Né? A gente que vem
cultura de escola, não é? A gente, peraí, tá, ok, podemos aprender de várias formas, podemos falar de várias metodologias, mas como assim não ter conteúdo, né? Então, uma das coisas, né, entre muitas outras que a gente tem descoberto aqui, é que quando a gente está junto, e acho que isso é uma coisa maravilhosa em termos de democracia e de aprender, que a gente pode decidir corta, né? A gente pode fazer qualquer coisa, inclusive determinar conteúdo ou não, né? E isso está assim numa dimensão de liberdade, de democracia que assim é maravilhoso, né? Bom, isso é um pequeno aspecto, né? Para não avançar muito nele e falar apenas sobre isso, mas enquanto animadores a gente pensa em dar vida a ambientes de livre aprendizagem, a horta comunitárias, a cultura de reuso e assim, entre outras coisas, como eu falei, né? Porque isso são algumas coisas que nós podemos escolher fazer, mas existem muitas outras ligadas à cultura do comum e que cada um, da sua forma, né, também está desenvolvendo aqui. Até por isso que é importante, e surgiu como uma criptojornada, para cada um estar pensando em como gostaria de gerar esse valor para a moeda, que é desse valor que a gente está falando. A gente partiu de alguns aqui, né, de alguns valores, mas cada um está desenvolvendo o seu. A Araí está pensando no dela, que vai ser dela sim, dela a partir dela, mas vai ser pensado em rede. A Maia também está desenvolvendo dela, né? Então todos esses valores, né, em princípio subjetivos, mas depois emaranhados em rede, que vão estar gerando valor para a moeda. Ok? Um pouquinho, né? Mais alguém? Eu posso falar um pouquinho do meu entendimento, né, também. É que acho que tem mais de conversas, né, que a gente tem tido do que aqui nesse ambiente, que pode ser interessante também, né? Mas eu acho que eu percebo, quer dizer, a minha visão é a gente conseguir visibilizar essas trocas que já existem entre nós no dia a dia, né, para a gente, o compartilhamento que a gente faz, ou as coisas que a gente faz junto, né, a troca de conhecimento que a gente tem, são essas coisas que a gente não consegue dar um valor financeiro, né? Então, eu acho que a E2Coin tem um pouco essa ideia de visibilizar essas trocas que são realizadas também. E de fazer com que a gente consiga, facilite também que a gente consiga fazer mais coisas juntos, né? Por exemplo, para a gente conseguir isso, a gente quer conseguir fazer como, né, você já falou do Gambiarra Lab aqui, né? Deve ter falado, mas a gente conseguir realizar uma iniciativa orgânica e conseguir, de alguma forma, ver como é que esses fluxos estão acontecendo e visibilizar esses fluxos através da moeda, né? Então, eu vejo muito dessa forma. Muito bom, Samara. Mais alguém? Eu vejo isso que ela falou, tanto a Vânia quanto ela pegaram. Eu compartilho disso mesmo. O aprendizado da gente tem sido realmente livre aprendizagem, porque ninguém se coloca aqui como o detentor do saber, que a gente tem que aprender com ele. A gente tá, claro, uns sabem coisas que a gente não sabe, e vice-versa, mas nós temos trocado horizontalmente mesmo, e isso é muito lindo mesmo, e sem um conteúdo, né, vai indo conforme a gente vai sentindo a necessidade, né, de avançar ou não. E essa coisa que a Samara falou realmente é uma das coisas que mais me pega mesmo sobre a emissão dessa moeda especificamente, que quer trazer esse valor que as moedas do Estado deixam de fora, que é essa troca humana que a gente faz, que é esquecido, né, de dar o valor, o quanto isso é bonito, o valor disso, porque de fora dessas moedas, porque só tem o valor econômico. Então, essa é uma coisa que me pega muito nessa emissão, né, na E2C. Né, que eu acho que ficou bem claro desde o começo, e o Hermeto
não é a primeira vez que está vindo, né? Mas isso é uma coisa que a gente vive pontuando. Eu acho que está bem claro mesmo, a importância disso. É isso. Mais alguém? Oi, então, essa questão de valoração e valorização, né? Eu acho que eu pude contribuir um pouquinho nesse encontro, que a gente falou bastante sobre isso, porque essa é uma coisa que a gente estuda eu estudei assim dentro do contexto de letras, de humanas. Olha que interessante. Então, são conceitos que, na verdade, são conversados, são filosofados, né? Numa esfera anterior à da moeda, até a própria valorização, tá? Então, acho que também é interessante trazer esse contexto de fundo. Às vezes a gente fala valoração, a gente já vai para esse pensamento, né, da moeda, né? Mas que toda essa conversa do ponto de vista de estética, ela começou antes dessas moedas correntes, assim. Ela começou ainda diante dessa necessidade de trocar em rede, né? Antes mesmo das moedas. Então, essa dinâmica, né, de quanto mais valoração uma comunidade atribui, no caso, vamos supor, um tacho de cobre, né? O tacho de cobre tem uma durabilidade, ele pode ser transportado, ele pode gerar outros subprodutos, e aí alguém forja esse tacho de cobre, e aí esse tacho de cobre começa a ficar bacana em outros contextos, e aí a hora que você vê, tá todo mundo louco para ter um tacho de cobre, e aí sim ele passa a ser valorizado, né? Então, é muito engraçado que a gente tem visto agora nesse percurso da trilha, muitas moedas querendo começar pela valorização, né? Elas querem se fundar pela valorização, que é, na verdade, onde se chega quando você tem um sistema que o lastro dele está realmente nessa valoração. Então, a gente está vendo, eu tenho observado muito esforço de algumas iniciativas, né, que a gente tem estudado aqui, de forjar essa valoração, né? Então, o pessoal acaba fazendo propaganda, faz uns sites bacanas e ficam tentando transmitir todos esses valores, né? Branding, né? Faz branding. Né? Nuvens, a gente tem não sei o que lá, isso tudo para quê? Isso é para trazer valoração, né? Porque o que faz uma moeda forte, o que vai fazer com que ela se valorize ou não, afinal de contas, é justamente o sistema de valoração que ela tem. Então, muito bacana que a gente está fazendo isso de dentro para fora, né? Eu queria também que você repetisse, talvez, aqui um pouquinho, Vinícius, uma informação que você trouxe que eu achei muito interessante, que você falou, a gente não tem nem certeza se a gente vai fazer isso no Ethereum, se a gente vai registrar mesmo, se a gente vai fazer via de fato no começo, isso enquanto uma altcoin, a gente está fazendo esse processo de valoração muito, muito verdadeiro, né? É esse o cerne. O que vai sair disso é a própria interação, é o próprio processo que vai determinar. E foi muito legal a gente ter tido assim, esse insight e ver o que a gente tem pela frente ainda, né? Deixa eu só falar uma coisinha, aproveitar que esse é um padrão, né? Esse que você descreveu aí de forjarem, eu acho que vem sendo o padrão da nossa sociedade consumista para poder empurrar e vender coisas, né? Esse é o padrão, é uma coisa impressionante, né? Então, isso que tem que ser quebrado mesmo, né? Se quer quebrar paradigmas e continuar repetindo isso, tem nada a ver, né? Não, sem sombra de dúvida, gente. Mas, assim, se eu fosse botar em poucas palavras, né, o que seria, qual é a proposta de valor da EWC, eu começaria, primeiro, por essa dinâmica de valoração que está existindo entre nós, que somos os nós, né, os nodos,
da proposta de valor dessa criptomoeda, da E2C, né? Que na medida que todo mundo aqui se apropria culturalmente da proposta de valor, você já passa a olhar o mundo com ele, você já passa a ter esse olhar, né, de realidade, que você já começa a exercer esse olhar de realidade no seu entorno, com as pessoas que você conversa, com as pessoas que você lida no dia a dia, né, com as pessoas com que você vai conversar, né, até para você poder, digamos, ser um nodo ativo, né, um nodo ativo e proativo, né. Aquele nó, digamos assim, dessa comunidade local, né, leia-se, comunidade não é organização, tá, gente? Essa comunidade local, esse organismo, né, que vai efetivamente gerar a valoração, correto? Da E2C como criptomoeda, para gerar a valorização como criptomoeda. Correto? Então, assim, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, de fato, o movimento é de dentro para fora, como vocês bem colocaram. E isso é de dentro para fora e por entre a gente, né? São dois movimentos, é de dentro para fora e por entre nós aqui, né? Então, a gente está falando de um movimento in between, por entre também. Então, esse movimento in between, por entre, ele é típico do rede protagonismo das pessoas, do rede protagonismo das pessoas que somos, né? É onde está a potência nossa, a potência e a nossa capacidade de materialização. Correto? Então, como bem disse o Taiwan um tempo atrás, na realidade a E2C já existe como criptomoeda. Ela só não foi emitida ainda, né? Porque a gente já incorporou a proposta de valor dela, né? E a boa notícia é que não somos só nós aqui, né? Já tem um contingente de quase 30 pessoas que já começaram a incorporar isso. E 30 pessoas espalhadas pelas diversas localidades. Um deles está dormindo aqui com a gente, que é o Severino, né? Aqui do ladinho, lá do Samara aí, ó. Tá? Então, assim, que lá em Alto Paraíso, né? Então, onde eu quero chegar com essa dinâmica é o seguinte. Bem, Vinícius, mas então, deixa eu entender. A dinâmica, então, da E2C, ela não está ligada à macroeconomia? Não. Ela está ligada a uma dinâmica microeconômica. Então você está falando de uma dinâmica de economia criativa? Não. Eu estou falando de uma dinâmica de microeconomia co-criativa. Microeconomia co-criativa, conectiva, né? Então, nós estamos falando de alguma coisa que não é um processo econométrico, certo? É um processo de criação. Então, nós estamos falando de um processo constante de criação. Então, a E2C, a proposta de valor da E2C, conversa com uma dinâmica constante de criação. Melhor dizendo, de cocriação entre os nodes. Uma cocriação do quê? De infras e superestruturas sociais para uso fruto comum. Ligados ao que, Vinícius? Mobilidade, saúde, energia, alimentação orgânica. O que mais, galera? Internet cidadã. Reuso. Horta. Lixo zero. Horta orgânica, né? Alimentação orgânica, horta orgânica, e vai por diante. Também, né? Lixo zero. Então, nós estamos falando de dar vida, galera, a um organismo social com múltiplos mundos sociais, correto? Que vão estar, compostos por pessoas que não vão ser só nós que somos os inicializadores. Veja, Hermeto, aqui nós vamos ter, no mínimo, 40, 50 inicializadores da E2C como criptomoeda. Aqui não tem um inicializador. Aqui vão ter, no mínimo, 40 ou 50 inicializadores. Então, essa dinâmica já nasce distribuída. Então, a dinâmica por si só já nasce distribuída, né? E o que cada inicializador aqui, cada nó aqui, cada pessoa aqui vai fazer nesse sentido, né? Ela vai olhar no seu entorno e vai perceber aquelas pessoas que conversam com a proposta de valor da E2C, que eu acabei de falar. Aquela pessoa que no seu dia a dia planta uma hortinha numa vila, sabe, numa rua, no condomínio, e compartilha com os vizinhos, ou compartilha para as pessoas. Aquela pessoa que gera energia, né? Gera energia elétrica com placas fotovoltaicas, etc., mas compartilha com os vizinhos, ou compartilha com terceiros, distribui o excedente, né?
Aquela pessoa que ela já tem uma dinâmica de dar carona, por exemplo, para as pessoas quando está se movendo, né? Ou que disponibiliza, por exemplo, o veículo que tem, a bicicleta, para as pessoas poderem andar. Então, todos esses micromovimentos que são feitos por pessoas, não por organizações, não por governos, não por mercados, não por indústrias, tudo isso faz parte da proposta de valor da E2C. Então, nós estamos falando de uma dinâmica microatômica, molecular. Estamos falando de alguma coisa que é interativista na sua essência. Inclusive, Fala lá. Tá, mas assim, é que eu senti assim, que o Hermeto não sei, posso estar fazendo, mas essas coisas talvez não digam nada para você, a horta, o lixo zero, tal, mas isso não é uma coisa pré-determinada, não é só isso, é aquilo que surgir, uma coisa que também possa vir de você e que tem a ver com o que você acha que tem a ver com isso, entendeu? Não é uma coisa pré-determinada e já foi pré-determinada por nós, né? É na interação da gente que pode surgir alguma coisa, né? É isso. Então, em linhas gerais, a proposta de valor da E2C é isso, exatamente, Maia. A proposta de valor, porque, veja, a manifestação daquilo que pode nascer para usufruto comum é multiginal, né? É múltipla. Ela é diversificada. Né? A gente está falando de coisas que já são movimentos, né, orgânicos que acontecem por todo o planeta. Né? A não geração de lixo, lixo zero, não é isso? A internet cidadã, a gente está falando de coisas que... Mas é claro que pode qualquer manifestação de coisas que você faça para usufruto comum, né, que é ligado no seu dia a dia, está em consonância, está conversando com a E2C enquanto criptomoeda. Deu para entender, Renato? Mais ou menos a essência aí? Deu. Então, é isso. Como que o valor da moeda, no caso, assim, eu entendi que tem toda essa valoração, né? E me pareceu um pouco subjetiva. Como que ela incorpora, como que a moeda incorpora isso na prática? Hermeto, a valoração ela é subjetiva, porque ela está no sujeito. Sei, mas é uma moeda, né? Quer dizer, vamos fazer um comparativo com a moeda fiduciária que tem o seu lastro, né? Qual é o lastro? É lógico que as criptomoedas elas são descoladas desse lastro, mas me parece que essa moeda ela já aparece com um lastro valorativo. Mas as moedas... E eu não entendi como ele funciona. A moeda fiduciária também não tem lastro. Né? Hoje não. Hoje não tem. Também é uma coisa subjetiva, só que a gente acha que é objetivo, né? Tem várias provocações aí, Milton. Para começar, a gente comprou a ideia de que a moeda fiduciária tem lastro, né? Então, se você comprou a ideia, você que na realidade comprando a ideia que está dando lastro para ela, né? Porque a partir do momento que todo mundo deixar de acreditar que o real tem valor, o real deixa de ter valor nenhum e não vai ter banco. Não, mas eu só estou fazendo um comparativo mesmo, só para entender como analogia. Eu sei que não tem como comparar as duas coisas, né? O que eu estou querendo entender, de fato, é como vai ser o mecanismo, de fato, da moeda e onde entra todo esse contexto que vocês colocaram. Então... Sim, eu estou de fora, estou tentando entender, né? Exatamente. Meu querido, ainda. É um caminho que já foi longo e agora está mais curto, né? Eu ia falar, é um longo caminho, é um caminho que já foi longo, vem sendo longo, que já está mais curto, porque a gente já conversou muito sobre isso. Né? A questão veja, sem essa valoração, sem esse capital social, né? Sem essa valoração que é feita por cada nó, né? Dessa comunidade da E2C, dessa comunidade local da E2C, né? Fica difícil, por exemplo, eu fazer uma regra de emissão onde ali eu estabeleço, digamos, uma paridade, correto? Estabeleço algum tipo de regra onde, na medida em que, por exemplo, vou dar um exemplo só para você entender.
A Samara falou ainda há pouco de um primeiro projeto orgânico da E2Glass, da Estação Experimental, né? Que é chamado Gambiarra Lab, né? Que é um laboratório de gambiarras ao céu aberto. Quer dizer, as pessoas mapeando gambiarras, fazendo oficinas, encontros sobre gambiarras e criando outras gambiarras a partir das gambiarras. Quer dizer, então, toda essa produção material que vai existir no Gambiarra Lab, com o mapeamento, com a produção das gambiarras, com a criação de outras gambiarras, esse é o objetivo da valoração que gera a valorização da E2C. Deu para entender isso? Uhum. Deu. Então, por exemplo, tudo que começar a ser, por todos os nós, né, todos os nodos da E2C que está sendo plantado e compartilhado de forma para usufruto comum, essa produção orgânica, de alimentação orgânica, de horta orgânica, é o real, é a produção do real que gera valoração, mas que gera valorização da E2C. Deu para pegar? Aham, deu. Então, assim, aí você imagina, né? Quando esse ecossistema ele tiver... E veja, a gente aqui não está pensando em escalar, tá? A gente aqui não está pensando em crescimento infinito. Porque, como é uma dinâmica microeconômica interativista, ela vai acontecendo conforme as conversas, conforme as narrativas, conforme as apropriações das pessoas, correto? Vai inicializar já com 30, 40 pessoas falando sobre isso. Imagina a Lidiane falando sobre o que eu estou falando, a Maia falando, a Samara falando, o André falando, o Araí falando. Quer dizer, então, na medida que as pessoas vão falando, vão fazendo encontros, as pessoas vão entendendo, quer dizer que então não preciso fazer nada, só continuar plantando. Só continuar plantando, o que o senhor já faz, o que você já faz já é bacana já. Essa pessoa já participa da emissão da E2C, entendeu? E na medida que ela participa da emissão, ela vai receber uma parte do valor dessa emissão, correto? Uma parte que ainda não foi determinada, você vai estar na regra de emissão, né? Com quantas casas decimais nós vamos trabalhar, eu não sei ainda. Você não me pergunta porque não chegamos lá ainda, correto? Como é que vai ser o particionamento, né, da E2C? Eu não sei dizer para você. Como é que vai ser a dinâmica de paridade dela com outras criptomoedas e as moedas fiduciárias? Eu também não sei dizer para você. Mas que vai ter, né? Com certeza absoluta. Porque, veja, o mais importante, o fundamental, o relevante, é exatamente isso que nós estamos conversando aqui agora, né? Se não houver essa apropriação, né, esse entendimento, efetivamente, veja, aqui, diferentemente da dinâmica da Prospera com Próspera, aqui é menos relevante você entender o sistêmico da coisa. É mais relevante você entender a proposta de valor. Uhum. Você absorver, trazer ela para a sua vida, entendeu? Você viver essa proposta de valor. Por quê? Porque como o sistêmico aqui vai acontecer de forma extremamente orgânica, né? Você pode ver que a interface organizacional, sabe, Hermeto, vai ficar praticamente no contrato inteligente, né? Nos smart contracts que a gente vai fazer para gerar as emissões, correto? Vai ter para gerar as emissões, então a parte organizacional vai estar aí, né? Tecnocrática, organizacional vai estar aí. Mas, basicamente, ela vai ser uma criptomoeda que vai ser conversada, transacionada, né, vivida, correto? Por todos os nós dessa comunidade local chamada E2C. Deu para pegar, galera? Entendi. Eu não sei se estaria ainda nessa etapa, né? Vamos pegar um exemplo bem simples da horta aí mesmo, uma hortinha comunitária. Tem esse aspecto assim, que a gente considera mais importante, que é o valor, no caso de uma horta comunitária em que seja feita não apenas para o consumo da própria pessoa, mas onde as pessoas possam estar plantando juntas e isso sendo distribuído para a comunidade, ok, né? Esse é o aspecto principal do valor que está envolvido. Agora, vamos para o aspecto assim, ligados à economia comum, digamos, à economia convencional. Isso poderia também ser, de alguma forma, para pensar isso em termos de valores, isso poderia também estar sendo comercializado através as próprias verduras poderiam estar sendo atribuído um valor para essas verduras, para as pessoas que
de repente não participaram da produção, mas desejam apenas comprar dessa horta comunitária? Então, Vânia, a sua pergunta, ela conversa com essa dinâmica do codesenho. É no codesenho que a gente vai conversar, né, qual é a arquitetura da EBC. Correto? Qual é a arquitetura? De que arquitetura social nós estamos falando aqui? Né? Tipo assim, será que nós, os nodos, vamos ser os mineradores? Qual é o tipo de processo de mineração que a gente vai fazer? Correto? Quais são os papéis que podem existir, né, na EBC, na relação com a EBC? Será que tem aquela figura daquela pessoa que simplesmente olha para a proposta de valor da criptomoeda e ela tem todo um desejo de comprar e vai lá e compra a criptomoeda, compra a EBC, simplesmente por querer ter uma moeda assim, né? Ter uma criptomoeda assim que incentive a produção de organismos sociais dessa forma, né? De mundos sociais dessa forma? Essa é uma pergunta, né? A outra pergunta é... Eu acho que ela já está respondida sem querer, que foi o que a Araí falou. Eu acho que desde que a gente saiba a essência do que é, o resto é consequência. Tipo, se a gente estiver curtindo, gostando, fazendo acontecer entre a gente, aquilo tiver o valor verdadeiro, se ela vai valorizar, todo mundo vai querer, se ela vai estar no mercado financeiro, né? É consequência daquilo que ela é em essência, eu acho. Isso que não se pode perder, né? É esse que é o mais importante, né? Não, sem sombra de dúvida, Maia, mas nós pensarmos sobre o codesenho dela é muito legal e muito importante, muito relevante. Claro. Isso que eu citei, na verdade, é mais para a gente poder tangibilizar isso mais de alguma forma, senão assim, parece que a gente está conversando sobre uma coisa muito abstrata, sabe? É engraçado. Então, acho que eu também queria contribuir um pouquinho com essa questão que o Hermeto trouxe, que é assim. A moeda, na verdade, é um acordo social, tá? Inclusive as moedas fiduciárias, né? São acordos sociais, assim, elas passam longe do lastro. E aí a gente pode fazer o acordo social que a gente quiser. É isso que a gente está falando agora, a gente está co-criando um acordo social. E isso pode ser feito de várias maneiras muito simples. A gente pode, por exemplo, falar assim, lá na frente, então a gente tem 50 iniciadores, cada um vai ter 100 moedas de início, né? Por exemplo, determinar uma quantidade para cada um e a partir disso a gente vai começar a trabalhar, ou então a gente cria uma proposta de valor que seja... Eu participei, por exemplo, de uma iniciativa que era uma associação que fazia essa questão de uma moeda paralela, né? Então, ao invés da gente pagar o valor fixo dessa associação, tinha um valor que era a partir de, tá? Então, era uma mensalidade, né? Acho que nem tinha essa coisa do período também definido. Por quê? Por que era uma associação que podia abrir mão dessa coisa carola de você tem que contribuir com R$30 todo mês ou uma anuidade de tanto? Por quê? Cada R$1 que você colocava dentro dessa associação, você convertia para uma moeda dentro dessa associação, tá? Então, é uma das possibilidades de desenho, tá? Em termos de design, o que acontecia? Aí tinha pessoas que, vamos supor, que fazia jardinagem, vai lá e faz a horta, né? Aí coloca lá, a minha diária é R$60, ou o nome dessa moeda era surreal. Então, o valor da minha diária é 60 surreais, né? Aí, eu preciso de alguém para fazer o meu jardim. Em vez de eu colocar só R$20 naquela associação, eu vou lá e deposito R$60 naquela associação. Por quê? Porque eu quero que o cara vá lá fazer o meu jardim e se eu for perguntar na rua, eu vou ter que pagar R$150. Então, eu prefiro injetar esse capital dentro do coletivo que eu acredito e que eu quero gerar valor, né?
E aí, com isso, eu consigo materializar uma coisa que eu necessito na minha casa por 60 surreais. E as pessoas iam dispondo isso na rede. Uma fazia sabão ecológico. Na verdade, dava até dó de botar aquilo no ralo, assim, um sabão, assim, que benza a Deus. E aí, o que ela fazia? Ela produzia, vamos supor, 50 sabonetes, né? Desses 50 sabonetes, 5 ela determinava, 5% da produção mensal dela de sabonete artesanal, que ela aceitava essa moeda virtual, né? Que não tinha blockchain. Olha só que legal. É uma moeda que existia e que não tinha blockchain, que não tinha papel, que não tinha nada disso. E funcionava muito bem. A outra cortava cabelo, né? Por 20 surreais, né? Onde era? Eu ouvi falar desse surreal. Onde era isso? Isso daí foi uma brincadeira, na verdade, Eu ouvi sabe? falar disso. Pois é, assim, né? A gente tomou uns vinhos e falamos, vamos fazer o surreal, e todo mundo achou surreal aquele momento, e a gente falou, uau, surreal. E aí a gente começou a brincar com essa coisa do surreal, e muito na brincadeira mesmo, assim, porque a gente tinha uma dificuldade com esse grupo, tinha algumas pessoas que trabalhavam muito, outros que não trabalhavam, né, assim, não trabalhava, gostava de ficar tocando de diridu peladão no Rio lá, e aí tudo bem, assim, e aí a gente começou a valorar o trabalho dessa forma, né? Ah, você pode ver aquele texto lá para mim? Ah, eu posso, só que, ó, 10 real, né? E nessa brincadeira a gente acabou cunhando uma moeda astral, né? Era uma moeda astral, e a gente ficou uns 2 anos brincando aí de surreal. Até que a gente declarou uma anistia, porque o pessoal saiu para a estrada e se espalhou pelo Brasil todo, e a gente declarou uma anistia, e a gente anistiou o surreal. Dentro dessa sua perspectiva, Ana, há um tempo atrás, a gente fez aqui, eu acho que a Maia deve estar lembrada disso, a Lidiane também, eu acho. Os outros não devem ter visto, a gente conversou sobre muito. Eu fui fazendo alguns banners, algumas artes, exemplificando casos de uso, né, no dia a dia da E2C, né? Esse aqui, no caso, é de um produtor orgânico, que é esse rapaz aqui do lado esquerdo, né? Com a esposa, com a namorada, ou com a filha dele, não sei. E uma senhora, né? E aí ele pergunta, né? Isso uma feira orgânica, coisa e tal, ele pergunta para a senhora: a senhora já ouviu falar sobre blockchain? Né? Aí a senhora: vixe, rapaz, está pensando o quê? Que sou antiga? Sai dessa. Né? Aí embaixo: não só conheço, como vou usar a E2C para a gente transacionar esses lindos legumes aqui. Né? Aí ele: uau, mesmo? Já ia te falar da E2C mesmo. Né? Mas, nesse caso aqui, vamos pensar. Vamos dizer o seguinte: vamos dizer que esse cara aqui é um produtor orgânico convencional, alguém ligado a algum nó ligado à rede, né? A comunidade local da E2C conheceu ele, bateu, começou um papo, né? Falou da proposta de valor da E2C, falou como o Maraí falou, né? Poxa, se você dedicar uma percentagem da sua produção para usufruto comum, você pode participar da emissão da E2C. Né? Mas mais que participar da emissão da E2C, né? Veja, participar da emissão da E2C sem precisar comprar a E2C, né? Porque ele está em consonância com a proposta de valor, correto? Aí teria que passar por uma dinâmica de acreditação, né? Como é que seria essa acreditação? Isso aí faz parte do codesenho. A gente tem que também conversar sobre isso. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, acontece, ele começa a perceber que ele, como nodo, né, como nó da comunidade local da E2C, ele passa a usufruir de mobilidade distribuída, ele passa a usufruir de alimentação orgânica que não é só a dele, ele passa a distribuir de energia que ele pode consumir, ele pode estar consumindo junto com o outro, ele passa a fazer parte de uma comunidade local onde ele está inserido no mundo social, onde tem várias infras e superestruturas sociais de usufruto comum que ele também pode usar. Então, para ele também tem esse benefício. Né? Então, quanto mais ele transacionar a E2C, melhor para ele. A mesma coisa pode valer para essa senhora. Né? Mesmo que ela não plante nada, não faça nada,
ela viu na moeda uma proposta de valor tão bacana que ela resolveu comprar, correto? Comprar e transacionar a moeda, porque ela sabe que transacionando ela vai estar ajudando o ecossistema e, de repente, ela própria vai estar se beneficiando do ecossistema também. Vinícius, eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu e o Leandro, da Arca Verde, o Leandro ele tem uma conta, tá? Que eu acho que é importante colocar aqui. Dentro desse sistema da moeda real que a gente utiliza, que tem essa questão dos juros e coisa e tal, só para a gente ter uma noção para se balizar. Porque algumas pessoas podem se perguntar, mas o que vai fazer as pessoas abrirem mão do real para usarem uma E2C, né? Ela vai querer gerar valor, né? Ela vai ter que achar o papo legal, né? Não, assim, só para entender, a cada R$1 que a gente coloca na roda para comercializar dentro desse sistema fiduciário, 80 centavos já sobem para o primeiro mundo na primeira rodada, tá? Então, o que acontece quando as pessoas começam a transacionar numa moeda que tem esse valor, que tem os vetores voltados para dentro? Elas acabam vendo que com 20 E2Cs, elas conseguem fazer muito mais coisas do que com R$70. Sacaram? Sim. Tá? Então, isso é disso que a gente está falando, gente. A gente está falando de uma libertação, quando a gente fala valoração e valorização, é isso. A gente conseguir bens de consumo, as pessoas começam a usar e falam, uau, 20 o quê? E, de repente, a hora que você vê, você acessa um monte de abundância, né? Que está ali. Entendendo que abundância é acesso, né, galera? Abundância é acesso na hora que você precisa, na hora que pinta, que você tem. Isso aí é o conceito básico de abundância, né? Aqui tem um outro exemplo, tá? Aqui são duas amigas no final de semana que separam garrafinha PET ligada a essa dinâmica de não produção de lixo e fazem umas florezinhas com o fundo da garrafinha PET, né? E distribuem lá onde elas moram, na rua que elas moram, na vila, na favela, seja lá onde for, né? E aqui tem uma conversa, né? Aí eu vou botar aqui para vocês. Sabe o que me deixa mais feliz, fora fazer essas flores de reuso de garrafa PET? Ser um nó na comunidade local da E2C. Isso conversa com o que a Araí acabou de falar. Tá? A pessoa percebe o benefício que ela... Tipo assim, que ela está trazendo não só um benefício para outros, mas para a dinâmica da vida dela também, né? Aí a amiga dela aqui, que é caladinha na dela, fala assim, né? Vê se pode. Ela mesma pergunta, ela mesma responde. Essa menina vai longe. Então, isso aqui é só para ilustrar, gente, casos de uso, né? Para você entender. Então, tipo assim, essa menina, no caso, ela não precisa nem trabalhar numa ONG, não precisa estar num projeto social. Ela simplesmente faz isso na casa dela de bom grado, não é isso? E vamos dizer que uma parte dessa produção dela ela vende numa feirinha, coisa e tal, e a outra parte ela distribui. Essa parte que ela distribui, que é a parte que é ligada à cultura do comum, né? Ao usufruto comum. Deu para entender isso, galera? Uhum. Então, beleza. Aí, a pessoa da rede que precisa, que queria gastar dinheiro, precisando comprar florzinhas para enfeitar os centros de mesa da festa de casamento que ela vai fazer, porque vai se casar, ela resolve com essas florzinhas. Ideia de rede é isso, assim, né? A gente gerar o que precisa. Aqui tem um outro exemplo, tem vários, né? Eu fui fazendo esses exemplos. Ô, Vinícius, você que fez essas brincadeiras aí? Foi sim. Mas tu é um sarro mesmo, cara. Deixa eu ver onde está aqui a outra. Essa aqui, ó. Esse aqui também é bom. Está ruim, né? Tá ruim, mas tá segurando. Aí vamos lá aqui.
Então, esse cara aqui, vamos dizer assim, né, ele viu que tinha uma galera ali na vizinhança, né, instalando umas placas fotovoltaicas, foi lá conversar, aí levou um blá com a galera e falou, ó, gente, acabei de incluir essa galera solar na emissão da E2C. Tá? Então, assim, são todos os casos de uso e a dinâmica pelo qual cada inicializador, né, da E2C vai ter no seu dia a dia, né? Para poder gerar, sabe, Hermeto, essa história da valoração que vai gerar, com a produção que vai gerar a valorização. Eu acho que está bem ilustrado, né, galera? Você acha que precisa a gente continuar a ilustração aqui? Tá tranquilo, né? Então, beleza. Bem, o que eu queria mostrar para vocês aqui era o seguinte, que existem, e não é de hoje, outras formas de prova de trabalho, né? Só que elas não são muito difundidas, porque elas não são mercadológicas, vamos dizer assim. Uma delas é ligada a Prime Coin. Quem já ouviu falar na Prime Coin aqui? Já ouviu falar, André? A prova de trabalho da Prime Coin, sabe o que é? Encontrar números primos. Para quem trabalha com matemática complexa. Isso conversa, Samara, por exemplo, com nanotecnologia. Né? Então, aqui as pessoas que fazem a mineração da Prime Coin, elas estão fazendo cálculos com algoritmos complexos para encontrar números primos para matemática complexa, para soluções de física, física teórica, e lá por diante. Então, existem também outras formas de trabalho, formas de fazer mineração, perdão, né, que não sejam a forma de mineração convencional do Bitcoin, correto? Ou a forma da mineração, a prova, né, de participação ou de posse, que é o Proof of Stake, ou outras provas. Tem surgido outras formas de fazer a mineração, ou de fazer a cunhagem, não é só mineração, né, de fazer a cunhagem da moeda. Né? E uma dessas formas é essa aí. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós podemos até sermos inventivos de pensar numa forma de cunhagem, numa forma de mineração para E2C. Será que nós vamos, de fato, adotar? E aí, Diogo, aí eu te pergunto, né? Qual é o grau de complexidade que isso teria? Né? Essa pergunta vai para o Diogo e vai para o André. Qual o grau de complexidade teria de imaginar isso faz parte do codesenho, tá, galera? De imaginar uma forma de mineração ou de cunhagem, de mint, né, que não seja a que já está estabelecida pré-E2C. Qual é o grau de dificuldade disso? Boa pergunta, cara. Pode falar, Diogo. Você fechou? Fala, Diogo. Não sei se é muito diferente, cara. Na verdade, tem que ver a eficiência do processo, na verdade, né? Não sei se é mais complexo ou menos complexo do que... A questão se vai ser eficiente, né? Entendi. Pode falar um pouquinho. Acho que a questão que é a eficiência do processo, não a complexidade de implementar, entendeu? Acho que do ponto de vista de desenvolvimento não tem diferença, eu acho. Né? Agora, a questão é se vai ser eficiente como outro tipo de prova de trabalho, né? Entendi. Então, por exemplo, o que eu quero dizer, o que você está querendo dizer é o seguinte, a gente pode, obviamente, usar o que já tem dos processos, as provas, o tipo de mineração que já existe, correto? Ou o tipo de minagem que já existe, desde que seja eficiente, não é isso? Então, a gente não precisa inventar roda nenhuma. Mas a minha provocação é, a gente pode, no codesenho, parar para pensar numa dinâmica de mineração, uma dinâmica de cunhagem, né? Que são coisas relativamente diferentes. Né? Para E2C, ligado, por exemplo, à forma de produção da E2C, quer dizer, por exemplo,
toda vez que alguém está plantando uma horta nova, uma horta orgânica nova, né, está acrescentando valoração para a E2C como criptomoeda. Não é isso? Valorização para a E2C. Né? Gera valoração enquanto capital social, mas gera valorização como criptomoeda. Será que, por exemplo, nesse caso, eu botei o Primecoin aqui por causa disso. Toda vez que eles fazem a cunhagem do Primecoin, estão gerando números primos diferentes. Estão gerando novos números primos para matemática complexa. Né? Será que a gente não poderia pensar numa forma de mineração ou de cunhagem da E2C, né, que na hora que a gente estivesse fazendo isso, estaria gerando alguma coisa que fosse útil para esse ecossistema? Né? Essa que é a pergunta, na realidade. Ou isso é uma coisa que, de repente, é o tipo da coisa que não valeria a pena a gente explorar, na medida em que o grande lance é a eficiência, como você colocou. Eu acho que vale a pena explorar, sim, Vinícius. Eu acho interessante, inclusive eu vou colocar o link aqui, ó, de uma ONG que eu não sei se vocês conhecem, o Ecosia. Já ouvi falar. Aqui do lado. Já ouvi falar. O Ecosia é assim, ó, ele é um oráculo, né? Ele é um buscador, assim como o Google, tá? Só que toda vez que você digita uma busca ali, eles têm um sistema, tá? De valoração dessa busca. E aí eles conseguem gerar valor com essa busca que você faz, e com esse valor que eles geram, eles plantam árvores, eles fazem reflorestamento no planeta. Aliás, fica a dica, gente, não usem mais o Google, use o Ecosia. E aí tem todo o funcionamento deles, que acho que vale a pena a gente dar uma olhada. O Ecosia é um buscador, tá, galera? Como é o Google, correto? Só que toda vez que você busca aqui, você está ajudando a plantar árvore pelo planeta. Isso. E aí no cantinho, né, do meu navegador, no caso, eu fico ali sempre atualizado, sempre sabendo quantas árvores que eu plantei. Entende? E aí, fora isso, tem uma série de outros projetos e coisa e tal. E é tudo bem transparente lá. Araí, aqui, ó, árvores sendo plantadas, galera. Isso. Araí pegou bem o espírito da coisa. Tá? A pergunta, Diogo e André, foi exatamente nesse sentido, entendeu? Será que a gente tem como usar, a gente pode pensar num processo de mineração de cunhagem da E2C que esteja ligado à dinâmica que ajude, né, que valorize, digamos, faça a valorização e a valoração, né, da comunidade local e de tudo que acontece em termos de produção da E2C, nesse sentido? Eu não entendi a questão com a prova de trabalho. Aqui não é prova de trabalho, aqui é um buscador, cara. Isso aqui é um buscador como... Não, eu entendi, mas a questão tu comentou em relação à prova de trabalho, né? Antes. Eu acho que eu peguei. O que eu vejo, assim, por exemplo, a prova de trabalho por exemplo, da Primecoin é para verificar números primos. Do blockchain é fazer a computação para descobrir o próximo bloco e a validação das transações. Eu acho que uma prova de trabalho que teria valor para a E2C seria, por exemplo, vamos supor assim, não vou dar o exemplo da E2C, mas vamos supor, por exemplo, que tenha uma ONG que faça um determinado projeto social e as pessoas tenham que votar ou dar um cheque para dizer que uma determinada atividade daquela ONG foi executada com sucesso, por exemplo. Se, vamos dizer que 50% mais das pessoas que já fazem parte daquele contrato confirmam que aquela atividade foi realizada, pode ser minerado pode ser criado novos tokens a partir da confirmação daquele trabalho, alguma coisa nesse sentido, onde não tenha que ser
automático isso, tipo, não é tipo um minerador, não é uma prova computacional, mas uma prova da própria rede de que aquele trabalho está sendo realizado. Então teria que ser, eu acredito, eu vejo dessa maneira, não sei o que vocês pensam. Então, eu estava entendendo como uma forma de prevenir ataque, né? Mas não tem nada a ver com isso, então. Não. Tem nada... Não. Tá, entendi. O que eu vejo não tem a ver com isso. Ah, tá, não. Então tá. É que quando a relação, na verdade, prova de trabalho, a função dela é prevenir ataque contra a rede, né? Sim, mas assim, o que eu vejo é não pensar na mineração como prova de trabalho da rede. Isso a gente vai deixar a cargo da própria rede do Ethereum, por exemplo, do blockchain. Tá. Essa prova de ataque já está resolvida pela mineração do blockchain. Aqui a ideia seria tipo a prova de trabalho para a emissão dos tokens, para a criação de novos tokens. Vamos pôr, por exemplo, na Próspera lá. Não tem isso, é uma emissão constante, é numa taxa determinada. Então, aqui seria criar uma regra para que exista uma prova de trabalho para a emissão de novas moedas. Ah, entendi. Ela seria variável. Seria uma emissão variável. Isso. Ou não, ou que seja uma taxa definida também, mas de acordo com alguma regra que a gente defina. Você pegou também uma coisa, André, por aí. E como ficaria a questão da inflação da moeda, por exemplo? Pois é, isso é uma questão que eu também tenho minhas dúvidas em relação a isso, cara. Eu não sei, assim, tipo, eu vejo o problema da inflação também, só que eu não sei prever a longo prazo como que isso pode funcionar no futuro, entendeu? Sim, porque é uma dúvida que eu tenho. Se tem uma emissão variável, a inflação vai ser um fator, né? Se a emissão é constante, você vai ter que trabalhar com outras variáveis para poder equacionar a questão da inflação. Então, por exemplo, no caso da Prospera, tem que fazer os objetos gerarem receita de forma sustentável acima da inflação. Então, vai ter sempre crescimento, embora tenha uma diluição das moedas. Agora, no caso de uma emissão sem uma constância, você vai ter uma inflação variável. E daí vai depender, a inflação vai depender de como vai ser essa prova de emissão de novas moedas, né? De repente vai criar uma característica de como é que eu posso dizer? De instabilidade, assim, né? Sim, mas assim, eu acho que faz sentido uma emissão variável, por exemplo, desse exemplo que eu dei, de que de que a rede confirma de que uma determinada atividade foi realizada e daí então novos tokens seriam criados, né? Eu acho que faz um pouco mais de sentido uma emissão dessa maneira, porque a gente não está criando uma inflação numa taxa fixa, né, cara? Eu acho que a gente consegue controlar um pouco mais a inflação, fazendo com que ela seja variável. Tipo, a própria rede, acho que consegue posso colocar controlar isso. Pode, Emilio, vai lá, manda ver. Não, então, eu acho que a posição do Diogo, tá? Assim, eu concordo, eu acho que você ter uma regra que define já a inflação, você dá uma estabilidade para a moeda, só que o parâmetro de gerar essas emissões, digamos, seria similar à poupança coletiva, tá? Só que o parâmetro não seria distribuído através dos objetos, mas através de um bem comum que precisa ser encontrado e que aí é como se fosse gerar a roda, entendeu? Então, a regra da estabilidade da moeda, eu acho que é importante manter, porque isso gera uma estabilidade. Agora, o que está se procurando é um estímulo comum, um bem social comum, que seja de fácil identificação. No caso, o exemplo do buscador foi muito feliz, porque está muito claro que a partir do momento que você usa o buscador, você está plantando árvores. Então, você estaria plantando o quê? Um bem social que tem que ser encontrado, que é o quê? Educação. Qual seria esse bem?
Então, eu faço uma analogia entre deixar a moeda estável, com as regras bem claras, e você gerar como se fosse depósitos para distribuição, através desse bem social aí, e ele vai rodar, e aí para onde vai ser destinado, aí que seria isso. O Hermeto levantou uma questão aí que eu também tenho, assim, minhas considerações e minhas dúvidas também. Por exemplo, que a própria, os econômicos, né, os economistas do governo, principalmente, eles sempre falam que eles trabalham com essa ideia de juros e inflação para fazer esse controle da moeda, né? Mas esse controle é justamente a desvalorização da moeda, né? A inflação, quando a gente está inflacionando a moeda, você está desvalorizando o valor dela, porque se a gente está criando mais moeda, você está desvalorizando o valor das moedas que já existiam antes. Então, se você está emitindo... sujeito. Hã? Pro sujeito. Sim. Está desvalorizando, não é a moeda, você está desvalorizando ela na mão do sujeito, só para te ajudar. Sim. Isso. Mas daí, será que não faria mais sentido a gente criar uma moeda que não seja minerada, onde não seja possível criar novas moedas? Por exemplo, como o Bitcoin, ela vai existir um limite fixo e que dessa maneira ele não tenha inflação, ou seja, a moeda não vai desvalorizar. O que vocês acham? Mas eu acho que fica sem parâmetros se você não colocar. E vai ter inflação de demanda daí. O que acontece? É que o Brasil é um caso à parte, né? Na verdade, a inflação, os caras atiram da inflação com juro, não tem a ver com a inflação, porque hoje, por exemplo, a gente não tem inflação de demanda no Brasil. A gente tem 14 milhões de desempregados e as fábricas operando abaixo da produção, né? A questão é assim, a gente tem uma inflação que tem a ver com o dólar. Em relação ao dólar. A gente já teve inflação de demanda quando a gente tinha fábricas trabalhando em 3 turnos e tinha gente querendo comprar e não tinha capacidade de produzir, daí que gerava uma inflação de demanda. Se tiver uma estabilidade de moedas, se tiver mais gente buscando moeda do que gente querendo vender, você tem inflação de demanda. Não, mas Diogo, a gente tem uma inflação... Estabilidade, né? Quer dizer, Pera lá, gente, ó, assim, uma coisa que eu tô vendo assim, que talvez esse estudo aí em letras possa ajudar. O capitalismo, gente, tem aí uns 500 anos, tá? E antes de 500 anos, né, já faz mais de 500 anos que a gente tem uma realidade de comunidade gerando valor e transacionando bens. Então, eu acho muito importante a gente tentar assim, se desvestir um pouco dessa ideia de que o capitalismo é a única forma que a gente tem de organizar a economia, tá? E mesmo dentro do capitalismo, a primeira fase do capitalismo, ela era justamente ligada nessa questão do dinheiro pela coisa, tá? Era o capitalismo material. Isso foi lá na época das navegações, por isso que fazia sentido naquele momento guardar um monte de ouro embaixo da casa, né? Porque você ter esse material, ali estava o valor, né? Era o dinheiro pela coisa. Aí, com a Revolução Industrial, a gente passou a ter o quê? A coisa em si não valia. Valia o quê? O que você gerava com aquele material. Então, a gente passou a ter o capitalismo do lucro. Não era mais o material. É o lucro que você consegue obter com aquele material, né? Depois da guerra, quando os Estados Unidos entrou e coisa e tal, a gente passou a ter um capitalismo elevado à terceira potência. Não era mais o que o lucro era capaz de gerar, né? Era o que a especulação do lucro da matéria é capaz de gerar, né? E aí, agora com a Nasdaq e coisa e tal, a gente entrou num capitalismo elevado à quarta potência, que é o que eu chamo de capitalismo esquizofrênico, que a gente tem que tipo de acordo social? A gente tem
a especulação, tá? A especulação, a gente tem o risco da especulação do lucro da matéria, né? Então, quando a gente fala de cunhar uma moeda, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está, de novo, voltando para esse momento de ter a moeda diretamente ligada à coisa, tá? Então, essa é uma coisa importante da gente entender. Não, claro, que não dá para a gente pensar essas siglas e essa dinâmica, transferir isso, né? A gente já está com essa clareza. E aí, a única coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar nessa fala, mas aí você pediu a fala, pode falar também, Diogo. É que na verdade, a questão é que independente de como ela for criada, tu vai ter que transacionar ela com outras moedas, né? Então, precisar... tu vai te isolar num ambiente, né? Tá, lembrei. Então, essa coisa da inflação e da emissão é uma estratégia. Mas qual é a necessidade por trás dessa estratégia, no meu entendimento? É a necessidade de segurança. Não, que tu vai ter que transacionar. Por exemplo, você vai comprar bens que são externos, né? Então, tu vai ter que transacionar a tua moeda com outras moedas. E para fazer isso, tem que ter uma forma de equivaler isso, né? Não tiver uma forma de... Por que você tem que equiparar com outras moedas para transacionar? Porque eu preciso comprar um computador da Dell, esse mesmo, comprar, inclusive, né? Eu preciso transacionar para poder fazer essa compra, né? Mas aí quem vai definir, quem vai definir o valor vai ser a outra parte que está interessada em aceitar a tua moeda, não vai? Não, sim, mas tipo, você e em negociação com o outro. Mas a inflação impacta nisso, né? Sim, então, mas aí a gente voltou na inflação. Você comentou da inflação pela demanda, né? Mas o maior problema da inflação, cara, é a inflação, por exemplo, da emissão de novas moedas, que é justamente esse ponto que a gente estava discutindo. E, por exemplo, são dois principais pontos de emissão de novas moedas que a gente tem na economia, né? Primeiro, o Banco Central, que emite moeda, a Casa da Moeda, isso. E outro, os bancos, que fazem reserva fracionária e eles emprestam mais dinheiro do que tem depositado no banco. Então, e esse é o problema que eu vejo, que a gente tem que pensar na emissão da moeda, para a gente não cair nessa mesma armadilha de criar reserva, não reserva fracionária, mas de não fazer emissão acima, criar inflação desnecessária para a moeda, entendeu? Justamente, porque é isso que eu estava falando, André. Porque a proposta é criar uma moeda que esteja diretamente ligada às coisas, aos sujeitos, né? Sim. Que você não esteja criando uma distorção do valor por um curso forçado, por uma emissão forçada, por alguma coisa forçada. Eu também senti isso. De alguma maneira, você tem um índice que ele é de emissão inflacionária, que você não volta esse valor diretamente ligado no sujeito. É como se ainda tivesse esse vício de reprodução desse segundo momento industrial ainda do capitalismo, que está ligado a essa questão do lucro, né? É aí que a gente tem o surgimento da inflação. Não, eu acho, só para pontuar aqui, que o que está se procurando em termos de diferença em relação às outras moedas é um outro parâmetro que não só a própria moeda em si, que seria esse parâmetro social ou bem comum que precisa ser encontrado. Agora, se você não estabelece uma regra clara, e uma das primeiras coisas que eu li lá na Prospera, ainda no Antigo, é que todo esse ambiente, toda moeda, ela tem uma regra clara. Se você não estabelece isso, você fica sem parâmetro nenhum e você vai, nesse caso, poder gerar uma inflação fora de controle, muito, muito pelo contrário, por procurar um item que seja bonito socialmente, sei lá o que e tal, qual é a ideia, né? Mas assim, eu acho que uma coisa você está criando uma moeda e você quer criar um outro parâmetro social para que movimente e faça um outro fluxo além da moeda em si, que vá
gerar valor a essa moeda também, um outro tipo de valor. Eu vejo a coisa bem nesse sentido. E que estaria parecido com a distribuição da PCD. Só que é uma distribuição não de moedas em si, além das moedas que vão ser distribuídas naturalmente, né? Esse bem comum pode ser gerado por meios de fora que vão injetar também, porque vão interesse em que gere esse bem comum que faz parte desse contexto aí. Eu vejo assim. Bem, meus queridos, a ideia era a gente realmente fazer uma conversa sobre isso, coisa que a gente conseguiu fazer, né? A provocação foi pensar se caberia a gente estar falando de dinâmicas de mineração ou de cunhagem, né? Diferenciados ou ligados, digamos, ao que materializa a valorização da E2C, que é hortas orgânicas, energia ecossustentável, não geração de lixo, enfim, né? Gambiarras. Mas eu acho que é uma temática muito interessante, eu acho que vale o estudo, vale a pesquisa, né, André? André, Diogo, eu acho que vale a pena a gente olhar isso com carinho, não só para que eu entenda, para que a Lidiane entenda, para que todos entendam, mas para a gente possa evoluir isso aí, né? Para que a Vânia entenda. Porque é o seguinte, cara, se a gente está falando de uma moeda que ela, como bem colocou aí, né? Ela parte da valoração para chegar na valorização, a gente está diante de uma oportunidade de pensar, como, por exemplo, a gente tem visto, né, nas propostas de valores e nos desenhos das criptomoedas que a gente tem estudado, né, todo um ecossistema diferenciado. Por exemplo, hoje eu falei para vocês do Filecoin. Foi mais cedo, né? Eu falei do Filecoin para vocês, né? Desse blockchain, né? Desse meta blockchain aí que é o como é que é? Não é o nome, André, sempre esqueço. IPFS. IPFS, isso, obrigado. IPFS. Então, o que acontece? No IPFS, eles criaram duas formas de mineração diferentes, sabia? Eles criaram uma chamada Proof of, sei lá o que, of Burn, de queima, prova de queima, e outra prova de espaço-tempo, Proof of Space-Time. Quer dizer, então os caras criaram outras formas de mineração em função da dinâmica, da lógica do ecossistema deles, entendeu? Foi isso que me fez ficar pensando, né? Por que de repente a gente que está, né, dando vida a alguma coisa que obviamente, por exemplo, é completamente diferente do ambiente da Prospera, mas conversa de alguma forma com a Prospera, por que a gente não pode estar pensando numa dinâmica diferente nesse sentido também, né? Bem, galera, para finalizar aqui o nosso encontro hoje, eu fiz uma provocação quando eu abri o evento FB, né, para o encontro de hoje, colocando aqui o OpenDime, né? E o OpenDime não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já existe há um tempo, né? O OpenDime é um hardware chain, né? Ou seja, traduzindo, né? É uma forma de você fazer o trânsito de valor de uma criptomoeda usando hardware, no caso, um pendrive, né? E nesse sentido, em vez de eu falar sobre isso, eu separei aqui um vídeo do... As pessoas devem conhecer, porque ele já está ficando conhecido, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui primeiro, peraí. Será que eu já fechei? Não, está aqui, ó. É do Fernando Urich, né? Que ele fala sobre o OpenDime, né? Vamos dar uma ouvida nesse vídeo primeiro, depois a gente vai conversar em cima disso. E vamos lá. O fantástico de uma tecnologia como o Bitcoin, que é em código-fonte aberto, né, open source, e que não há necessidade de nenhuma licença ou autorização prévia para a inovação, é que tem sempre alguém em alguma garagem, em algum lugar do mundo, em alguma empresa, inventando, criando e desenvolvendo as aplicações mais mirabolantes ou fora da caixa, e muitas vezes imprevisíveis.
E o ritmo de inovação que a gente vê na indústria do Bitcoin e de criptomoedas é realmente, assim, é inacreditável. E uma delas, que me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu conheci, se chama OpenDime. OpenDime é um bearer bond, ou uma espécie de título ao portador, ou um ativo ao portador, que é a materialização do Bitcoin, ou transformar o Bitcoin digital em algo palpável, algo material. E aqui está ele. Esse aqui, então, é um OpenDime. Essa aqui é a primeira versão, já tem a segunda versão do OpenDime. E eu vou fazer um outro vídeo, na sequência desse vídeo eu vou mostrar exatamente como é que ele funciona. Mas isso aqui é realmente um negócio fantástico, porque aqui você consegue botar Bitcoin, então você consegue transferir Bitcoins para esse USB aqui, né, um USB stick, um dispositivo em hardware. Você cria uma carteira aqui dentro, consegue transferir Bitcoins para cá, mas a senha do Bitcoin, a senha da carteira, ela fica lacrada por esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo central. Para poder usar o OpenDime, é preciso quebrar esse dispositivo, que ao quebrar esse dispositivo, a gente consegue revelar a chave privada e aí consegue transferir os Bitcoins que estão aqui para outro lugar, para outra carteira, e isso fica inutilizável, então é descartável. Mas isso é fantástico, realmente é uma nova criação que faz com que a gente consiga responder aquela pergunta. Pô, mas eu não consigo tocar no Bitcoin, ele é intangível, eu não consigo ver. Bom, tá aqui, esse é um Bitcoin, aqui está a materialização do Bitcoin. E com esse breve vídeo dublado por mim, eu demonstro como funciona o OpenDime na prática. O OpenDime é um dispositivo que realmente atiça a nossa imaginação, porque é um equipamento digno do adjetivo de cypherpunk. A primeira coisa que se nota no design da versão 2 é que ela é menor que a versão original. E nessa versão, os cantos são arredondados, que facilita botar no bolso e permite um manuseio mais agradável. E há também um buraco onde se pode prender um chaveiro, por exemplo. Além disso, o lacre de segurança mudou. Agora é bem mais robusto. E há também um chip contra falsificação, que carrega uma chave secreta designada pela própria fabricante da OpenDime, facilitando a verificação da autenticidade da peça. E para usar, basta inserir o OpenDime no computador, arrastar alguns arquivos para dentro dele, gerando aleatoriedade, o que fará o OpenDime gerar uma nova chave privada. E todo esse processo ocorre dentro do próprio OpenDime. Isso nem toca o computador. E uma vez completo o processo, é possível abrir um arquivo contido no OpenDime para verificar o endereço público, o código QR, para o qual você pode receber fundos no OpenDime. E quando quiser desbloquear os Bitcoins e gastá-los, basta então furar o lacre, o que alterará o hardware do dispositivo, revelando a chave privada, com a qual será possível então transferir fundos para qualquer outro endereço. O OpenDime já é a forma mais fácil de dar Bitcoin a outra pessoa, e até uma forma de substituir as paper wallets, as carteiras de papel. E pode ser perfeito para compras de valor médio ou valor alto, e uma forma que é totalmente offline e que não deixa absolutamente nenhum rastro no blockchain do Bitcoin. Bem, é isso, galera. Pegaram? Eu tenho medo de hardware para... Parece que hardware tu vai deixar no camelô de Porto Alegre uma semana, os caras vão te hackear. Uma vez veio um policial em Porto Alegre para explicar como é que funcionava aquelas armas taser de tiro. E o cara falou, isso aqui é seguro, não tem como rastrear, e o FBI usa. Daí o cara largou no camelô, em 2 semanas os caras conseguiram abrir o negócio, tirar o grampo para dar choque. Tem um pouco de medo de hardware, mas é legal. Não, eu botei aí porque, veja, cada vez vão existir mais soluções de hardware chain, né, de light, né, soluções de lightning, vamos botar assim, né? Soluções usando o hardware, pode ser papel, pode ser qualquer coisa, né? E lembrando, cara, que a gente pode, a criatividade aqui vamos ser criativos, entendeu?
não precisa, de repente, ser um pendrive, correto? E não precisa ser exatamente da forma como a gente viu no OpenDime. Mas será que, de repente, a gente ter alguma coisa física, né, carregando, digamos, algum valor da E2C para ser transacionado entre pessoas que, por exemplo, não acessam a internet ou pouco entendem de internet? Ou isso não seria, de repente, também alguma coisa para se pensar para a E2C? Né? Acho legal, né? Bacana. Não, é válido, né? Eu não estou dizendo que tem que ser de saída, correto? Eu estou dizendo apenas para ter isso na perspectiva, para a gente poder fazer conversa sobre isso, pesquisa sobre isso. Né? Existe alguma forma de se conseguir ativar a E2C por água, um chip por água, por exemplo, que se tivesse uma coisa de que fosse uma bombinha com chips, se você plantasse ele, e aí ele, em contato com a água, ele seria ativado. Olha, Hermeto, você atirou para onde não viu e acertou. Por acaso, a própria Samara, não sei se ela está estudando isso, que a Samara está estudando nanotecnologia, mas tem um monte de coisas que hoje são bioeletrônicas, entendeu? E eu não duvido muito, eu não duvido nada, aliás, que não tenham nada parecido com o que você acabou de falar. Mas certamente, como eu não ando estudando isso ultimamente, a Samara assim pode, de repente, dar uma luz para a gente. O que você acha, Samara? É possível, ainda não ouvi nada desse tipo específico, não, mas é possível, né? A gente está falando de transmissão de eletricidade ali, isso com coisas biológicas, moléculas, a gente consegue fazer, né? Então... de liberar, por exemplo, você tem uma informação dentro de uma bombinha, digamos, né? E aí você coloca em contato com a água, plantando ela, né? Com terra e água, talvez até sais minerais sejam necessários, né? E aí ativaria e liberaria a informação que estaria ali dentro. Pois é, mesmo que não tenha, a gente pode começar a pensar em, de repente, co-criar alguma coisa nesse sentido, né? Porque a ideia foi muito boa mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia da gente pensar, gente, em formas de transacionar a E2C, né? Sejam estritamente pela internet ou só usando a internet de forma pontual, né? Pegando quando tem um Wi-Fi, né, rolando, alguma coisa. Eu acho que é uma coisa que conversa muito com a E2C, tá? E a provocação está aí para a gente poder começar a pesquisar, pensar, entendeu? Ver o que a gente consegue brotar de solução para isso aí, né? Lembrando que, obviamente, de saída, de repente, nós não vamos ter isso de cara, mas é alguma coisa que pode surgir, né, co-criativamente na nossa dinâmica, na medida que ela for, né, crescendo, né, como organismo social, né, como ela for ganhando materialidade, né, como criptomoeda. Então, gente, é isso. Eu sei que está todo mundo cansado. Eu cheguei agora. Com exceção da Priscila, que chegou agora. Gente, olha só, deixa eu contar o meu drama. Então, meu carro rápido o seu drama, porque você está caindo de sono aqui. Porra, meu carro enguiçou em Niterói, eu fui rebocada. E eu fiquei no boteco, não resistia e não consegui chegar a tempo. Porque eu tive que beber enquanto o reboque chegava. Você fez a melhor coisa do mundo. Você deu aquela recarga básica, né? Pena que você não deve ter conseguido beber a cerveja do Oswaldo, né? Mas tá de beleza, assim. A cerveja do Oswaldo... Não, eu parei no boteco onde estava o meu carro. Mas então, galera, foi isso. Eu acho que foi um encontro riquíssimo aqui. Tem muita coisa para a gente explorar. A Maia colocou aqui que precisa... Maia, o que não falta por parte do seu amigo aqui é link, material e conteúdo para você cair dentro disso aqui. Vem falar comigo. Mas esse assunto da inflação e dessa discussão foi muito legal. Assim, eu acho que conforme a gente entende como acontece isso no mundo que a gente está, eu acho que a gente vai acabar descobrindo caminhos para a gente fazer também. Eu achei muito legal essa discussão e acho que a gente podia trocar uns textos e pensar pesquisar isso e se aprofundar nisso. Eu achei muito rico mesmo. Não, vamos fazer certamente. O André, vamos começar
botar... Eu tenho várias coisas assim já separadas como pesquisa, né? Exploração minha. Eu compartilho tranquilamente num post que eu faça, que você faça, André. A gente vai... E você também, Diogo, vai compartilhando, você, Hermeto, vai compartilhando para a gente poder, né, fazer dessa conversa que iniciou aqui outras conversas, correto? Para gerar uma narrativa, né? Isso faz parte de uma dinâmica de animação em rede, tá, galera? De NetWeaving. É exatamente isso, tá? Que é livre aprendente, tá? Por diante. Bem, é o seguinte... Só deixa eu colher esse texto aí, Maia, do Mises, do Instituto Mises. Eu sei que eles têm uma viés política bem forte, assim, mas essas análises que eles fazem da economia atual é bem interessante sobre esses pontos de inflação, de como que funciona essa parte econômica atual, e é bem interessante, da escola austríaca, né? Então, eles dão a base bem bacana, assim, de explicar como que a economia funciona. Mas daí a parte política do negócio, se quiser, pode abstrair, mas a parte... pode pular. Mas a parte econômica do Mises é bem interessante de dar uma olhada. Mises. Então, gente, queria deixar aqui também um link, ó, do lado. Não sei se vocês conhecem essa iniciativa aqui do IAMECO. Essa iniciativa é uma união da Alemanha e da Dinamarca, se eu não me engano. O que eles fazem? Eles produzem recursos tecnológicos, né, tablet, notebook, só a partir de lixo eletrônico. E eles trabalham com uma lógica que é completamente inversa da obsolescência programada. Então, eles formatam os dispositivos e coisa e tal para qualquer adolescente de 15 anos conseguir dar manejo. E o que é interessante é que as edições deles, assim, não é que nem aquele negócio que você tem que jogar todo aquele negoção fora porque muda uma pecinha, né? Eles têm realmente uma lógica se fosse de mineração urbana. É de mineração de componentes, entendeu? Eles pegam sucatas e eles conseguem transformar nessas super belezinhas aí. Nossa, que demais, que legal isso. Olha que legal. Muito bacana. Mas ele faz em escala Mas então, isso que você acabou de compartilhar, essa proposta, né, essa dinâmica, Araí, ela faz parte da proposta do LabIARRA, né, ligada ao Gambiarra Lab. Então, por isso que eu não queria deixar de colocar, porque foi a primeira vez que eu escutei falar, e aí eu achei isso muito interessante, e entrar em contato. Se esse pessoal quiser entrar em contato, deve ter gente que fala inglês lá, com certeza, mas se precisar de alguma coisa em alemão, também posso dar esse apoio. Auf Deutsch. E é muito legal. E aí, se a gente for pensar em desenvolver alguma coisa física e alguma coisa nesse sentido, a gente pode, de repente, conversar com esses desenvolvedores, porque eu sinto que eles estão nessa pegada aí. Muito legal, muito legal. Aliás, você falou... Eles não estão transacionando ainda em criptomoeda. Não, isso é muito interessante, porque, veja, dentro da dinâmica do Gambiarra Lab, /LabIARRA, né, o LabIARRA é o laboratório do Gambiarra Lab, essa história da inteligência coletiva é tudo, né? Assim, é tudo no sentido de encontrar múltiplas soluções, insumos, né? Produtos que não estão ligados à obsolescência programada, como, né, a Araí acabou de falar. Então, é sensacional, sabe, fazer essas pontes e a gente está falando de uma dinâmica que é local, né, galera? Então, a gente está falando de uma dinâmica planetária. Então, a gente está falando de coisas só do Brasil, correto? Então, a gente está falando de qualquer parte do planeta. Então, isso que você acabou de compartilhar aí tem tudo a ver, tá? Totalmente. Né? Então, gente, é o seguinte, para a gente poder dar uma encerrada aqui, podemos irmos cada um cair na sua devida cama, né? É o seguinte, vamos ver se semana que vem a gente consegue fazer, cervejinha,
Ô, Vinícius, vai dormir com o Severino, que a galera tá a fim de dormir, não. Olha, eu tenho que pelo menos parar a gravação aqui. Tá? Olha só. Você para a gravação, deixa rolando aí. É isso aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver se semana que vem rola, André, da gente conseguir fazer a emissão do testnet do blockchain do Ethereum, né, da E2C, para a gente começar a transacionar com essa wallet, né, tendo a wallet da E2C para transacionar. Eu acho que é um exercício bacana para todos nós aqui. Correto? Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte, Vinícius. Eu acho que eu vou tentar fazer antes já a emissão e deixar já a plataforma e o contrato já rodando. E daí, na hora, a gente só usa e cria moedas já usando já. Daí eu faço aí. O que você tiver previamente. Né? Mas seria legal você mostrar a criação, sabe, André? A gente poder acompanhar isso aí. Né? Não, mas assim, daí eu só mostro como que eu mostro, se for de interesse, eu mostro o código, mostro como que eu fiz, isso. Mas não preciso mostrar na hora, porque às vezes pode não dar certo e tudo. Então eu faço isso antes e daí depois eu só mostro como que eu fiz e o código. Show, show. Isso quer dizer que a gente vai passar a ter uma carteira da E2C no Ropsten, que é o testnet do blockchain da Ethereum, tá, galera? A partir da semana que vem. Bacana, André. Show de bola. Como é que faz isso? Como é que eu consigo... Enfim. Instruções ao longo dos próximos dias. Tá bom. É porque eu sou zero esquerda. Então tá, gente, é isso. Eu acho que foi um encontro para lá de maravilhoso, né? E eu acho que foi um dos encontros que o Severino, primeiro encontro que o Severino dormiu ao vivo e a cores, né, com a gente. Deu até para ouvir o ronco dele aqui de longe. Enfim, foi bem legal. Tá? E é isso, cara. Vamos dar aquela encerrada bacana. Abre o microfone do Severino. Não, mas é que tá, ele já caiu já, inclusive. Olha só. Eu vou dar uma encerrada aqui. Quem quiser continuar com a cervejinha da Priscila, continua, tá? Então, beijo no coração. Valeu, até semana que vem, galera. Beijo. Beijo. Tchau, Samara.